O nosso terceiro painel da tarde tem como tema Finanças Sustentáveis, Estruturas e Protocolos de Reporte para Cooperativas. Um tema complexo, mas eu tenho certeza que ele vai ser tratado aqui nesse painel com muita simplicidade. A gente vai falar um pouco sobre frameworks, protocolos de reporte em finanças sustentáveis que podem apoiar as cooperativas a ser mais transparentes e a comunicar melhor as transações de ESG. Para moderar esse painel, eu quero chamar de volta a nossa especialista em finanças de sustentabilidade, finanças sustentáveis na Finansbac, Natália Braulio. Vem para cá, Natália. Oi, gente. Voltei Seja muito então para bem-vinda. Obrigada, Léo, para o segundo painel, Trilha SG, e super relevante o tema. Você está certo, Léo, tem uma complexidade interessante no tema, mas o objetivo de trazer essa conversa aqui para o Sincope é justamente a gente começar a desmistificar essas questões. A gente sabe que a gente está numa fase estruturante ainda das finanças sustentáveis, a gente está definindo, inclusive, a taxonomia, o que nessa questão sustentável. E a gente quer trazer esses protocolos, já existem protocolos como um todo para reporte de ações, atividades e resultados ESG, e nós temos reportes que são específicos e mais voltados para o mercado financeiro. Então, a ideia desse painel aqui é a gente fala o quê? O que todo mundo fala, sopa de letrinhas do SG, né? Todo mundo que já entrou em qualquer painel de SG já ouviu essa expressão, essa sopa de letrinhas, e é confuso mesmo, mas a ideia é a gente começar a clarear essas questões, porque quanto mais a gente entender os contextos e as ferramentas que a gente tem, mais chance a gente tem de ter sucesso na transição sustentável, e acho que já está mais do que óbvio o quanto a gente precisa dessa transição. Como eu estou também aprendendo bastante a respeito dos protocolos, eu trouxe para conversar comigo Carlos Novak e Lucas Baruzzi. Bem-vindos ao palco. Vou apresentar rapidamente vocês e vocês podem complementar depois. O Carlos Novak é sócio e head de novos negócios da DIP-SG. Carlos é engenheiro aeronáutico pelo ITA e tem larga experiência em tecnologia e consultoria estratégica, tendo passagens pela Stone, BCG e Itaú. O Lucas é gerente de mudanças de climas e sustentabilidade na Ernst Young Brasil, é mestre em políticas públicas, mestre em direito, advogado e cientista político, possui experiência em desenvolvimento econômico, recursos naturais, ESG e regulações. Bem-vindos, rapazes. Vai ser um prazer trocar ideias aqui com vocês. Então, se vocês puderem complementar, contando um pouquinho do que vocês estão atuando hoje no dia a dia profissional de vocês, que conecta aqui com o nosso painel, seria ótimo. Podemos começar pelo Carlos, então vamos na ordem alfabética clássica. Obrigado, Natália. Obrigado a todos. É uma honra poder estar aqui discutindo um pouco desse tema. Eu acho que a Natália resgatou muito bem. Se trata ainda de uma sopa de letrinhas que está convergindo para um entendimento mais padrão, mas que ainda a gente tem muita discussão a se ter em relação a isso, porque os padrões de adoção e as formas de entendimento da qualidade dos resultados, elas precisam convergir para um lado que a gente consiga entender como promover uma economia de baixo carbono e não só ficar discutindo padrões, né? Complementando o que a Natália comentou, eu trabalho na DIP. A DIP é uma empresa de tecnologia para sustentabilidade. Nós temos principalmente um foco no desenvolvimento de ferramentas que permitam que empresas se conectem com o mercado financeiro e se habilitem para ter linhas de financiamento sustentável e caminharem para uma linha de redução de custos e um capital mais disponível para permitir que troquem as suas operações por operações mais sustentáveis. E nessa linha nós atendemos grandes empresas, né, empresas listadas aqui no Brasil e fora, mas nós também atendemos instituições financeiras. Nós fazemos essa conexão entre as duas partes. Então nós atendemos grandes bancos, né, bancos S1, bancos digitais, e atendemos também assets, né? Então nós atendemos no sentido de implementar e descobrir como toda essa sopa de letrinhas pode ser entendida por todos os operadores dentro dessas instituições e como que elas podem ser operacionalizadas de uma forma escalável. É isso que nós fazemos hoje na nossa empresa, tá bom?
Tudo bem, Natália? Obrigado pelas boas-vindas. Quero deixar também aqui uma boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, comentando um pouco sobre como tem sido o nosso dia a dia aqui, né, na prática de sustentabilidade na Ernst Young. Hoje eu vou dar bastante ênfase ao protocolo IFRS S1, S2, né? E já ao longo desses 10 meses de 2024 e também finzinho do ano passado, é um tema que ganhou bastante tração, segue ainda bastante relevante, procurado, né? Que eu vou explorar mais adiante, né? Mas a grande ideia é assim, como que as empresas listadas de capital aberto e outras também que devem ser impactadas por esse novo protocolo IFRS, né? Como que elas reorganizam, né, as informações que ela divulga ao mercado, ou mesmo como que elas se organizam para identificar novos dados, né, que os leitores de relatórios financeiros e de sustentabilidade vão estar buscando cada vez mais. Excelente. Então, eu já queria começar, Lucas, te perguntando como esses protocolos de reporte ESG foram surgindo e Uhum, foram evoluindo ao longo do tempo, porque não é uma coisa nova, né? Não é tão antigo, mas também não é tão novo, né? uhum. Verdade, Natália. Eu até tinha me organizado para começar dando essa ênfase, né? Porque a gente hoje vai falar muito sobre os protocolos que são assim bem recentes e as empresas estão começando a implementar e adotar, né? Mas se a gente olha os últimos 15, 20 anos, diversos outros protocolos surgiram e foram se consolidando, hoje são muito adotados, né? Inclusive para relatório de estabilidade aí, pouco importando se é uma entidade de capital aberto ou não, né? Então o GRI, o SASB, já são protocolos assim que há anos as companhias, as empresas adotam, né? O próprio GHG Protocol e outros que até o Carlos aqui vai trazer, né? Então, seria legal assim começar desmistificando, porque a gente trata de algo que é absolutamente novo, né? Mas que no fundo o próprio tempo vai tornar muito natural a gente utilizar também, eu acredito, né? O IFRS S1, S2, que são normas introduzindo um pouco o protocolo, né? São normas expedidas pelo IFRS, que é uma entidade global que né, as empresas aqui devem conhecer. Ela expede e publica os estándares de contabilidade, né? E agora as normas S1 e S2, elas vão trazer a conexão entre sustentabilidade e demonstrações financeiras, né? Então, eu acredito bastante que esse protocolo específico, né, ele, assim como o GRI e outras ferramentas, ele vai dar bastante transparência, com comparabilidade às demonstrações financeiras, né, aos relatórios específicos que vão ser publicados. Tudo isso acho que vai enriquecer bastante a taxonomia, as finanças sustentáveis aqui no Brasil. Ótimo. Eu particularmente acredito muito nisso quando a gente começa a enxergar e a trabalhar o ESG e a sustentabilidade com standards, com protocolos e conectados ao mundo financeiro, né, às finanças. E aí, Carlos, eu quero trazer para você a sua visão sobre a importância da gente ter esses protocolos para as finanças sustentáveis. Legal, obrigado, Natália. Acho que é de extrema importância que a gente tenha esses protocolos, porque, até resgatando um início ali que eu comentei, a gente tem uma série de entendimentos e interesses quando a gente está falando em finanças sustentáveis. Tem um interesse financeiro, obviamente, é uma linha de negócio interessante para se diversificar, e existe um interesse também de você conseguir priorizar eh, os seus próprios produtos, a sua própria estratégia no mercado que ainda é uma folha em branco, né? Então, todo mundo está querendo ser o grande protagonista em tudo isso. Esses protocolos, eles tiram esse lado político, esse lado de protagonismo e centralização e fazem uma grande associação que permite que o nível de discussão seja muito mais técnico. Então, você pega um entendimento global em relação a qual que é o papel dos diferentes atores, né, do mercado em relação à economia de baixo carbono e consegue aterrissar em um modelo de coleta de dados e organização de dados que permite que investidores entendam como que essas informações elas foram produzidas e como que elas são recorrentemente recalculadas e verificadas, e também permite que você compare empresas entre si, instituições financeiras entre si, porque você consegue padronizar a forma de organização dessas informações. Toda essa padronização permite que o mercado ele evolua para tecnicamente um nível mais maduro
de compreensão em relação às finanças sustentáveis e todas as partes entendam qual é o seu papel para a transição para a economia de baixo carbono. Então, os bancos entendem como que eles participam de uma economia de baixo carbono financiando ou não financiando certas operações. As empresas, elas entendem como que elas participam disso, limpando as suas operações ou fazendo fusões e aquisições ou fazendo operações que contribuam para que a estratégia delas consiga ser executada, ao mesmo tempo que você consegue estar dentro de uma linha de financiamento que é o que o seu financiador exige, né, que o seu investidor ou que o seu credor exige. Esses protocolos, eles são muito importantes para que você consiga separar, então, esses papéis, cada um entende o seu papel, o que precisa coletar, o que precisa reportar, e fica mais claro o que cada um vai esperar entre si, né? O banco vai esperar da empresa, a empresa vai esperar do banco, do investidor, etc. Fica muito mais claro tudo isso, né? E aí o nível da discussão técnico se aprofunda muito, né? Porque você consegue entender qual é a qualidade de dados disponível em cada lado e você consegue ter esforços concentrados, setoriais, para melhorar essa qualidade de dados, transparência, cadência, etc. É muito importante que esses protocolos, esses padrões, eles se consolidem e ganhem muito respeito, né, no mercado. Você tem essa consolidação, mas eles também sejam relevantes como até para o regulador, que é um ponto agora falando de instituições financeiras, até para o regulador seja importante essa consolidação e ajude o regulador a entender como regular aquele setor, né? Você pega o entendimento técnico e empresta isso para acelerar esse desenvolvimento de normas e padrões, tá? Lucas, eu não sei se você quer complementar essa importância para as finanças sustentáveis. Natália, Carlos, eu concordo em absoluto, né, que à medida que esses dados vão sendo divulgados, a gente passa a ter um cascateamento, um reflexo que é os investidores, o mercado financeiro, né, ou mesmo bancos que vão habilitar, conveniar outras instituições para operacionalizar alguns programas, acessarem recursos, né, eles certamente vão passar a trabalhar com esses protocolos ou standards para verificar a qualidade, né, da governança interna de uma instituição financeira ou de uma cooperativa também, obviamente, né? E então é imaginado, esperado um cascateamento no mercado, né, onde vai se trabalhar com uma régua, né, um sarrafo, um balizador mais alto de qualidade para você escolher os seus parceiros de operacionalizar um programa, a distribuição de um recurso, né, acesso a crédito e etc. Excelente. Carlos, eu vou voltar com você para a gente falar especificamente mais do PCAF, que é um protocolo, né, o PCAF é a sigla de Partnership for Carbon Accounting Financials, né? Então, quero que você explique um pouquinho para a gente sobre esse protocolo e já traga também como que ele pode ajudar as cooperativas de crédito a medir e relatar as emissões de carbono no contexto, né, das COPs de crédito. Legal. Essa é uma ótima pergunta. Obrigado, Natália. Eu acho que para quem está nos assistindo e não está familiarizado e precisa contribuir de alguma maneira na sua instituição com relação às emissões financiadas, eu acho que o PCAF é um ótimo ponto de partida. O site deles é fantástico, dá para entender muito bem qual é a filosofia por trás, e existem várias lives e contribuições que eles fazem publicamente para justamente apoiar as instituições que estão começando nesse reporte a dirigir essas ações num sentido de melhoria de qualidade e maturidade, tá? Aí resgatando, né, o que é a PCAF? A PCAF, ela é uma associação internacional sem fins lucrativos, protagonizada por alguns grandes bancos globais, em que eles concentraram os esforços de tudo aquilo que eles juntaram de consultoria e de próprios entendimentos em relação ao compromisso, né, que os bancos têm de contribuir para a transição para a economia de baixo carbono. Então, você tem vários esforços das instituições financeiras, por exemplo, o NZBA, Net Zero Banking Alliance, por exemplo, ou outros esforços que existem que direcionam as instituições financeiras como grandes protagonistas para essa economia de baixo carbono. A PCAF, ela é uma parte dessa transição, é uma associação que vai permitir com que os bancos eles tenham acesso a uma padronização de como fazer esse cálculo e esse relato, né? Então, é uma instituição que foi lançada, né, um processo que foi lançado em 2019, ele tem o objetivo de promover
aos participantes do setor financeiro instrumentos e diretrizes para padronização na coleta, na interpretação, no cálculo e na divulgação. Então, isso é bastante importante, eles são bastante estruturados em tudo isso, ajuda bastante a você entender qual é o seu nível de maturidade, você se posicionar a sua organização, posicionar em termos de comitê, como que você vende essas iniciativas e como que você vende essa adequação dentro da tua estratégia, da tua própria empresa, né, da tua própria instituição. E aí, com isso, você consegue não só se posicionar em relação aos demais, mas também a PCAF, ela é uma forma das instituições terem acesso a uma padronização de metodologia, tanto de coleta de dados, então quais são os dados necessários para uma organização reportar suas emissões financiadas, qual é o mínimo de dados necessários e qual é o ideal e qual que é o mundo perfeito de dados disponíveis que você poderia usar. E também qual é a metodologia, dado que você tem na mão de qualidade de dados, qual que é o processo matemático que você aplica para reportar suas emissões financiadas a nível de cliente, a nível de operação. Então, isso é bastante interessante e é uma forma de você, como instituição financeira, reportar, por exemplo, parte do que é pedido no DR-SAC, né? Então, a parte de emissões e previsões, etc., remoções, tudo isso você tem dentro da própria PCAF, metodologias no próprio site, é tudo gratuito, você tem acesso ali para você conseguir entender como que você pode reportar. Hoje a PCAF ela conta com 500 associados, mais de 500 na verdade, associados globalmente. No Brasil a gente teve uma primeira instituição sendo signatária em 2020 e a partir daí a gente já tem algumas outras grandes instituições sendo signatárias do PCAF, ela é voluntário, tá? Então Itaú, BTG, BV, Bradesco e outras grandes instituições são signatárias. Dentro das cooperativas a gente tem o Sicredi como signatário e ele fez o primeiro reporte em conformidade com o PCAF esse ano, há poucos meses atrás. Então, é um processo que ajuda bastante esse início do engajamento com emissões financiadas, né? E aí, sobre ferramentas e padronização, acho que a PCAF ela contribui justamente naquilo que eu comentei, o que está disponível no site, os grupos de pesquisa e tudo mais, mas é bem interessante porque ela também disponibiliza bases de dados de fatores de intensidade, então, quanto de carbono é emitido por cada real que você dá de crédito numa determinada PJ, isso considerando qual que é o setor de operação daquela PJ. Então, você já consegue reportar a sua carteira de emissões financiadas mesmo que essa empresa para a qual você está dando crédito nunca tenha olhado para emissões próprias. Então, ela não tem um inventário de carbono, por exemplo, ou ela não tem uma área de sustentabilidade, não tem uma divulgação, você não tem nada sobre aquela empresa, mesmo assim, você, como instituição financeira, consegue aplicar essa metodologia e reportar suas emissões financiadas para a sua carteira como um todo. Isso é bastante interessante, porque você consegue agilizar, né, a participação das instituições financeiras nessa pauta. Outro ponto também é a padronização de relato. Então, você consegue entender qual é a forma de divulgar essas suas emissões e como que você entende os gaps que você tem e como esses gaps podem ser endereçados. A PCAF tem um papel muito importante dentro de todas essas sopas de letrinhas na direção do próprio mercado, né? O próprio regulador, ele olha muito para como esse próprio setor, né, a PCAF ou outras iniciativas do próprio setor contribuíram para o regulador entender o que pode ser pedido da instituição financeira, seja o nível que for, né, S1, S2, etc. Muito bom. Então, uma super ferramenta mesmo para ajudar na transição sustentável para uma economia de baixo carbono, né? Lucas, agora eu volto para você, e te peço para explicar um pouco mais para a gente sobre o International Financial Reported Standards, então, que é o que a gente estava falando lá no começo. E já vou engatar aqui para você já ficar pronto, que eu queria saber, de que maneira a implementação desse standard pode contribuir para a competitividade das cooperativas de crédito. Ah, legal, Natália. Até aproveita aqui um gancho do Carlos, né, que ele explicou um pouco a origem do PCAF. A IFRS, né, ela também tem um braço é, de inteligência, de formulação, né, que é o ISSB. E o site de ISSB e IFRS, eles estão, assim, bastante ricos e abastecidos, né, de webinars que foram gravadas, materiais, checklists que vão, assim, explicando e destrinchando os vários requisitos da IFRS, né? A gente aqui tem um checklist próprio na Ernst Young e, né, os protocolos S1, S2, eles correspondem a mais ou menos 260 requisitos que a gente mapeou, né? Então, é um protocolo bastante abrangente, né? Eu vou explicar aqui como ele está organizado em 4 pilares principais, né? E, além das normas S1, S2 gerais, para cada setor específico existe um outro conjunto
de requisitos, idem para instituições financeiras, né? Mas a ideia geral, e que eu acho que é uma fonte de aprendizado, né, para a gente ter um ambiente melhor nas nossas instituições, olhando o IFRS, os requisitos que tratam, por exemplo, de governança, né? Então, como que eu organizo a minha governança interna para além do C-level, né, ou do conselho de administração, né? Como que eu divulgo, eu engajo também as outras camadas, né, executivas e operacionais, né, na minha governança. Então, como que eu mapeio uma temática IFRS, né? Como que eu mapeio as habilidades e competências que eu preciso para eu ter uma pessoa especializada em clima, em emissões, né? Como que eu vou formar essas pessoas internamente, então, tem requisitos que tratam desse pilar de governança, né? Outros temas são relativos à estratégia. Então, na minha estratégia, né, de alocação de capital, da minha instituição financeira, né, quais são os trade-offs, as escolhas que eu tenho que fazer, né, ao formatar o meu portfólio de crédito, de operações, né? Então, eu vou, né, para gerar valor no médio e longo prazo, eu vou diminuir o meu portfólio de emissões mais intensivas e vou priorizar aqueles menos emissores, né, intensivos. Será que eu vou, no meu negócio sustentável, vou ter um portfólio mais voltado a, a agricultura de baixo carbono, por exemplo, né? Então, existe uma série de requisitos que tratam dessa visão da estratégia, né, que é o que cria valor à instituição no médio e longo prazo, né? Há também um terceiro pilar sobre gestão de riscos. Então, por exemplo, eu devo analisar, né, se o meu portfólio ele é muito concentrado geograficamente e os eventos climáticos, físicos do Rio Grande do Sul mostram, né, o risco de você ter uma concentração geográfica das suas operações, ou se essa exposição a risco é referente a setores específicos, por exemplo, muito concentrado em agro, né, mineração em metais, né? Então, um terceiro pilar que fala muito sobre gestão de riscos. E o último, métricas e metas, né? Aquela ideia de que eu preciso ter os indicadores, os KPIs apropriados para medir o quanto eu estou num caminho que eu julgo, né, é o mais acertado, né? Eu falei bastante de FRS, mas acho que tudo isso é importante conectar à agenda do Bacen, né? Então, quero lembrar que nesse primeiro semestre, o Bacen conduziu a consulta pública número 100, e é justamente uma consulta pública que debate ali, né, requisitos do caderno S2, mudanças climáticas, que serão, né, podem vir a ser incorporados no relatório GR-SAC. Então, tudo isso, né, acho que se conecta à minha fala inicial, que a gente às vezes acha que o protocolo está muito distante, né, mas a agenda Bacen, né, já está estudando formas de pegar partes do IFRS S2 e incorporar no GR-SAC, claro, respeitando a proporcionalidade por segmento e etc. Até posso, em mais alguns minutinhos, aprofundar um pouco o que o Bacen está pensando, está propondo. Como que eu estou de tempo, Natália? Vai tranquilo, Lucas, pode Tá sim. bom, legal. Então, por exemplo, né, o Bacen, conforme o segmento da entidade, ele vai pedir a abertura, né, eu até considero uma granularidade, um detalhamento grande de informação, de dado, né, que é, por exemplo, um portfólio, né, se o quanto ele está exposto à energia, e aí a energia, né, a renovável e não renovável, depois uma abertura por eólica, solar, né, hidráulica, né, combustível fóssil, e aí o Carlos, que é o nosso expert também em cálculo de emissões, né, tudo isso envolve ter feito um trabalho que é calcular, computar as emissões e levar ao mercado essa abertura, né? A agropecuária é outro setor que o Bacen, né, estuda solicitar mais informações, né, da minha carteira, do meu portfólio de crédito, e aí a agricultura de novo, para os principais cultivos, milho, soja, algodão, né, como também de proteínas animais, e além não só dessa abertura por tipo de cultura, de cultivo, também a sua concentração por biomas, Amazônia, Cerrado, né? Então, são dados que exigem uma jornada de maturidade e de estruturação interna para você conseguir, né, responder o regulador, o Bacen, e, obviamente, o mercado também acessa o GR-SAC e estuda, né? Então, de novo, né, são protocolos que vêm para estabelecer um standard, assim, padrão ouro, né, de performance, de qualidade
das instituições financeiras. Eu vou aproveitar esse gancho, Lucas, que você comentou a respeito da maturidade, e eu queria perguntar para vocês dois, assim, como vocês enxergam velocidade dessas questões? A gente está falando em cooperativas e outras instituições financeiras terem que se adaptar muito rápido a essas questões, a esses protocolos, ou vocês entendem que ainda é muito incipiente e ainda vai demorar um tempo para que isso se torne mais recorrente? Aberto Bom, também. eu vou Vai dar lá, Carlos. espaço pro Lucas responder primeiro. Então, mas eu tenho algumas questões de cases que eu acho que é legal a gente até ir para o caso mais concreto mesmo, talvez ajude, tá? Vai lá, Lucas, ele Carlos, deixou quer para ficar à vontade? você. Bem, legal. Então eu começo aqui. Vamos lá. A gente, a princípio, notava que o nosso acionamento, as demandas, elas naturalmente vieram de empresas de capital aberto, listadas, né? Mas a gente já tem agora uma segunda onda, né, de empresas que são sociedades anônimas, mas que elas querem se adequar e atender o protocolo, ainda que voluntariamente, né? Ou tem interesse em fazer algumas operações que é importante um disclosure mais detalhado de informações, então, por exemplo, para operações de debentures e seria o caso, né, de uma entidade que busca essa procura, atendimento a um protocolo, né? Então, maturidade, a gente também tem orientado da seguinte forma: os protocolos S1, S2, eles permitem que você comente, divulga, debata aspectos que você ainda não sabe endereçar, ou são dados que você ainda tem incerteza, né? Você pode propor uma jornada de aprimoramento do dado, da coleta da sua operação, sabe? Então, por mais que a pessoa esteja ainda numa jornada mais inicial, é, são protocolos, sim, que permitem a empresa iniciar um caminho. Então, seria também uma forma de encorajar, né, um número crescente de adotantes. Bom, Ótimo. complementando o que o Lucas passou, Natália, eu acho que você perguntou muito sobre a parte você focou, né, sobre a parte de velocidade de adoção, correto? É, O que a gente vê como startup, né? Startup é conhecido por ter velocidade, por ser quem vai conseguir ter um pouco mais de musculatura para juntar peças que não seriam tão fáceis e possibilitar soluções mais imediatas no mercado. No nosso histórico, a gente começou produtos para instituições financeiras voltados muito para uma consultoria que fazia o apoio da aplicação da norma da PCAF, seja no cálculo mesmo, né, de uma forma diligente, seja na coleta de dados e na junção desses dados dentro do próprio banco, que às vezes nem estava tão organizado assim, né? E o que a gente vê hoje é que a velocidade na adoção da PCAF, ela cresceu muito, também porque o próprio protocolo acabou ganhando mais relevância, né? Mas o que a gente vê, o regulador, ele veio com algumas normas, por exemplo, o DRSAC, etc., que fizeram com que quem já estivesse pronto para reportar em padrão PCAF, por exemplo, já estivesse muito mais pronto para se adequar às normas que o regulador passou, né? E o cronograma já passou aí para S1, S2, S3 e S4, né? A questão é que hoje em dia a gente vê que essa padronização que o regulador deu de reporte, ela não tem uma padronização de como você faria operacionalmente dentro da tua empresa essa coleta, essa contribuição, junção de dados e tudo mais. É, a PCAF ou outros padrões, elas contribuem nessa parte operacional, nesse beabá. Como que vai ser o seu passo a passo dentro da tua empresa, se você vai precisar de um analista, dois analistas, ou o que você vai precisar, se você vai precisar de uma consultoria. Tudo isso permitiu com que, dado que o regulador veio, e você precisa reportar, e você precisa se adequar, e isso está no teu arcabouço regulatório que você precisa cumprir, esses protocolos eles ganharam uma grande adoção, uma adoção até em massa, eu diria, por parte de todos os players ali desse mercado, todas as instituições financeiras, porque passou a ser uma forma de
conseguir se adequar de forma mais rápida e conseguir garantir que você está dentro do padrão de mercado. Se todo mundo está reportando com aquele nível de qualidade, está tudo bem você reportar naquele nível de qualidade. O PCAF contribuiu muito para que você conseguisse ter até um score, né, da sua qualidade de reporte. O PCAF tem isso, o score 5 até o score 1 ali de qualidade de reporte. Essa velocidade ela cresceu bastante e a padronização dessa adoção se deu tanto porque as consultorias conseguiram contribuir com as instituições financeiras sabendo que estava disponível, mas também porque ferramentas de tecnologia conseguiram entender qual é o mínimo que está disponível dentro da empresa e qual é o cálculo mínimo que ajuda essas instituições a reportarem. Então, a gente hoje já tem ferramentas públicas, né? É, por próprias consultorias brasileiras que disponibilizaram junto com outras instituições financeiras, mas a gente também tem a própria PCAF distribuindo algumas ferramentas ali para poder ajudar. Então, essa velocidade cresceu bastante nos últimos tempos, e a própria instituição financeira tem experimentado novas ferramentas e contribuído com a PCAF para melhorar essas ferramentas, sabe? Bacana. Eu vou aproveitar aqui e eu vou incluir uma pergunta que veio da audiência, que é como simplificar os frameworks e protocolos para que eles se tornem mais difundidos. Eu acho que vocês já passaram por isso, especialmente quando o Lucas falou que existe um incentivo, inclusive, para debater, né, os itens e as questões que ainda não estão bem estabelecidas na instituição, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho e ir para esse lado de como que a gente consegue difundir mais e simplificar o entendimento desses protocolos, né? Dessas ferramentas. Natália, eu vejo, né, como driver importante a obrigação regulatória, né, o papel do regulador, que o Carlos colocou há pouco, né, isso tem dado mesmo bastante tração e movimento, né, no ritmo desses protocolos. Também acho que passa no caso, o Bacen e outros reguladores, essa tropicalização, essa adaptação, né, customização dos protocolos. De fato, eles podem ser muito inchados e custosos, né, para entidades de pequeno, médio porte, na sua adoção integral. Então, eu acho sim que o regulador está atento, e essa consulta pública recente do Bacen é nessa linha, né, em como adaptar, tropicalizar para os dados mais essenciais a serem divulgados. Né? Então, eu vejo que certamente por via do regulador, tá? Quero aproveitar aqui o gancho que a gente explorou bastante sobre esse viés, a expectativa do mercado, né? Colocaria aqui que a gente também tem observado que agências de ratings, né, estão passando a levar em consideração as divulgações de FRS, então é um componente importante, né, para a mecânica financeira como um todo, as oportunidades de captação, né, então as entidades que querem se associar, vi isso acontecer no mercado recentemente, a um banco de fomento internacional ou multilateral, né, embora não seja mandatório esses reportes, né, passa a ser um elemento assim que vai ser mais um fator, um elemento adicional numa tomada de decisão, né, e você ter um parceiro que vai viabilizar a distribuição de um determinado recurso. Então, quero ouvir também do Carlos, público, mas seriam essas minhas contribuições para a pergunta. Legal. Implementando, Lucas, a simplificação ela precisa acontecer sem que haja prejuízos na qualidade do dado e prejuízo na intenção real que você tinha por trás daquele protocolo, né? Acho que essa visão ela é bastante importante da gente se manter atento. E aí vem a questão de como que você consegue simplificar, considerando essa tropicalização que você comentou e considerando o grau de maturidade das empresas para entregarem esses dados, né? Tanto seja para instituição financeira, seja para reportar a mercado mesmo. Eu acho que essa simplificação ela parte não só da própria empresa tomar um certo protagonismo ali em conseguir entregar o mínimo necessário conforme o protocolo exige, ou etc., ou o próprio regulador está exigindo, mas você conseguir ter um fórum aberto de discussão, que daí volta para aquele ponto da folha em branco em sustentabilidade, das oportunidades, e que a gente comentou ali no início do painel, que é você ter um fórum que tecnicamente vai discutir o que é realmente possível, o que é realmente relevante, e você ter tanto as empresas quanto os reguladores, quanto as instituições financeiras participando desse fórum para permitir que essa evolução aconteça de forma coordenada, de forma cooperativa,
forma cooperativa e coordenada, né? Isso a gente viu até um certo nível ali com o Bacen fazendo por meio da DR-SAC, emprestando muito dos recursos, muito das diretrizes que a gente tem dos protocolos padrão, né, quando surgiu o DR-SAC, e a gente vê acontecendo em alguns setores. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns setores da economia que estão fazendo esforços nessa direção, do próprio setor conseguir simplificar qual é o reporte daquele setor, se baseando no que é padrão de mercado, mas conseguindo trazer, olha, esses dados eu tenho disponível e a gente vai reportar, e essa vai ser a nossa calculadora ou esse nosso método, e esses outros dados a gente não tem hoje disponível, por mais intenção que a gente tenha, ele vai ser algo que vai ser proibitivo no nosso negócio. Fica muito caro de fazer e não é algo democrático. Não é qualquer empresa, pequena, média e grande, que consegue fazer, são só as maiores. Então você consegue fazer um esforço setorial ali para conseguir entregar. Eu acho que essa simplificação ela parte muito de você colocar na roda de conversa todas as partes, né? As instituições financeiras, as empresas, e os reguladores para conseguir atacar o pontual técnico de cada setor e conseguir avançando em passos lentos, mas muito consistentes, sabe? Não adianta a gente tentar simplificar para tudo, que vai ser muito, muito difícil. Eu Tem também que. colocaria, desculpa, Natália, não, eu ia Não, falar assim vai lá, que Lucas. eu também colocaria bastante ênfase e atenção nesses engajamentos setoriais, né? Então, uma entidade bastante ativa tem sido o Conselho Federal de Contabilidade, né? No que tange ao IFRS S1, S2, o FEBRABAN para algumas discussões, né? Obviamente, existem outras federações ou modelos associativos, né? Mas a gente nota que se tratando de finanças sustentáveis como um todo, né, existem diversos fóruns setoriais, né, mais representativos da sociedade ou das iniciativas corporativas que precisam ser e devem ser uma voz assim ativa, né, nesse esforço de democratizar e validar, legitimar alguns protocolos que tenham legitimação, né, setorial, comercial, mas que elas possam serem mais democráticas e inclusivas, né? Acho que esse é o grande propósito, a gente ter um número maior de entidades reportando, né, e numa trilha de sustentabilidade do que isso permanecer num clube mais limitado de empresas, né? Perfeito, Lucas, perfeita colocação. É muito, muito importante essa cooperação e essa validação, né, das entidades, é o caminho. E aí eu queria perguntar para vocês, a gente já está começando a chegar perto do final, mas eu tenho uma pergunta aqui importante, que é, estamos falando de uma ferramenta e outra, ou estamos falando de uma ferramenta ou outra? Quanto mais, melhor, ou menos é mais aqui no que a gente está discutindo? O que que vocês acham? Natália, tendo aqui ouvido o Carlos, né, e também a minha vivência em protocolos de finanças sustentáveis, eu vejo como absolutamente complementares, né, esses protocolos né, de você mensurar emissões de gases de efeito estufa, como também a forma como isso se traduz na estratégia corporativa por meio do IFRS S1, S2, né? Então, tem sido bastante comum e assim adotado, né, pelo mercado. O PCAF e outros protocolos, né, eles são citados pelos relatórios de estabilidade ou as peças de S1, S2, né, porque são instrumentos que devem assim super dialogar, super convergir, conversar. Então, fico bastante entusiasmado, né, na relevância que o PCAF está ganhando. Isso aí. Complementando o que o Lucas trouxe, acho que assim, a gente, pela nossa vivência, né, nesse mercado, por ser uma folha em branco e que a gente acredita que precisa convergir para que você tenha um mercado maduro de finanças sustentáveis, você tenha linha de financiamento muito mais previsíveis e seja replicável, e a gente tenha mais abundância de capital direcionado para isso, é importante que em algum momento isso vá convergir. É bem importante isso. Então, a resposta seria que menos é mais, tá, na nossa visão, no sentido de a gente conseguir garantir que toda essa proposição que surgiu ao longo dos últimos anos, a gente consiga convergir para modelos muito mais padrão e que a gente faça pequenos ajustes a nível setorial, mas que a gente não precise criar protocolos novos daqui para frente, sabe? A gente consiga usar toda a discussão que já aconteceu
e se enriquecer com base, né, em tudo que já foi passado nesses setores. A questão é que, como o Lucas falou, o caso da PCAF e FRS, a gente vê uma complementariedade nítida, assim. PCAF, ela dirigiu a conversa de uma forma setorial e dirigiu para um sentido colaborativo, mesmo como a gente comentou, e FRS foi do lado do regulador e do lado do mercado e etc. A gente conseguia entender como essas informações poderiam ser disponibilizadas, padronizadas e relacionadas tanto no nível de reporte atual como no nível de risco. PCAF, ela é muito complementar ao que a FRS tem feito e contribui muito no sentido de você conseguir, dentro de um setor, entender qual que é o passo a passo para você aplicar, e aí você consegue colocar mais gente nessa roda, mais gente nessa conversa, e mais gente participando e dividindo métodos e o que dá certo, o que dá errado dentro do seu próprio setor, enquanto a FRS vai conseguir organizar em nível de riscos, em nível de organização de informações, em nível de padronização, em nível de maturidade, para que aquela convergência aconteça e o mercado seja possível. Não só o mercado de finanças sustentáveis, mas a conciliação entre os dados contábeis e os impactos que as empresas geram, né? Então, essa é a nossa posição. Acho que menos vai ser mais daqui para frente. A gente tem uma urgência, né? Tem uma urgência muito grande em relação a marchar para uma economia de baixo carbono. Verdade, é verdade. E eu Precisa queria, simplificar. é, e eu queria, então, agora, nesses minutos finais, trazer uma visão mais subjetiva de vocês, pessoal mesmo, de vamos dizer que esses instrumentos estão todos funcionando, os padrões existem, como vocês enxergam o futuro das finanças sustentáveis, como vocês enxergam o futuro ideal, vou melhorar a pergunta, o futuro ideal das finanças sustentáveis, assim, já que a gente falou de propósito no começo hoje do dia do Sincope, como é que vocês enxergam esse futuro ideal? Olha, vou propor aqui um futuro pessoal mais de curto prazo, né, que é uma expectativa grande por um elemento que ainda falta nesse ecossistema de finanças sustentáveis, que é a taxonomia brasileira, né? Então, ela vem sendo discutida, ela já está num estágio assim avançado, maduro de discussão, né? E é um elemento que ainda falta para ajudar a gente a traduzir, né, quais negócios ou quais operações, né, quais setores a gente pode classificar como sustentável, né? E aqui vai ter uma inversão grande de paradigma, que é geralmente as empresas, as instituições, elas dizem que é sustentável, né? Vai ser uma inversão de lógica, né? A própria taxonomia, ela vai dizer o que é ou não sustentável a partir de quesitos ou de impacto, né? Ou de formas como o investimento contribui para a sustentabilidade. Então, eu tenho uma expectativa grande e acho que essa peça, né, surgindo, acredito que ainda no curto prazo vai ajudar a gente a solucionar um monte de dúvidas, né, inclusive para dizer com mais propriedade e delimitar o que é um universo de operações sustentáveis. Boa. Obrigado, Lucas. Acho que você trouxe o cenário de curto prazo, né? E ele é urgente, né? A gente tem uma série de discussões acontecendo e que permitem que a gente entenda quando que vai acontecer certas obrigatoriedades e a gente consiga ter um compromisso real das partes aqui, né, no mercado, reportando as suas emissões e participando e tendo responsabilidade sobre tudo isso. Queria trazer um cenário ideal de médio e longo, que eu acho que a gente não tem tanto longo prazo assim se a gente não resolver o problema urgente, né? Mas que a gente pode trazer uma visão aqui. Acho que o ideal é que a gente consiga ter, dentro do cenário de finanças sustentáveis, a gente consiga ter uma linha de financiamento, uma linha de crédito e fique bastante claro para esses credores e para todos que estão querendo fomentar esse tipo de financiamento, quais são os dados que são confiáveis, disponíveis e que esses dados estejam disponíveis de forma bastante atualizada. Então, hoje a gente tem muitos dados de sustentabilidade sendo reportados anualmente. A gente só vai conseguir ter uma marcha em direção ao mercado maduro se esses dados eles puderem ser covenants de crédito, por exemplo. Da mesma forma que você avalia uma dívida avaliando nível de liquidez e etc. dentro de uma empresa, você possa olhar níveis de sustentabilidade ou métricas de sustentabilidade, por exemplo, fator de intensidade de carbono de uma determinada empresa, isso em tempo real, para que você consiga usar isso como uma covenant para uma linha de financiamento. Isso faz com que você tenha uma maturidade
de dado, isso exige, né, uma maturidade de dados, então no mundo ideal a gente teria uma grande disponibilidade desses dados com alto grau de confiança e com grande capacidade de você conseguir atuar sobre essas métricas de uma forma rápida. Então você conseguir descarbonizar rapidamente, você já vê esses resultados de forma imediata. Isso é bastante importante para a maturidade do mercado. A gente vê também que num cenário um cenário ideal, né, para finanças sustentáveis, a gente consiga ter muito mais clareza sobre quais são as alavancas que podem ser movidas para que você consiga descarbonizar ou melhorar certas métricas no mercado. Hoje, dado o nível de maturidade que a gente tem em tudo isso, você tem projetos que conseguem ter métricas muito mais que a própria empresa, junto com uma consultoria, consegue entender como foi feito aquele impacto e tudo mais, mas você não tem essa troca de quais são as melhores práticas no mercado para você descarbonizar. Então, a gente acaba tendo fóruns muito separados. Se a gente conseguisse ter mais padrão de quais são as ações que uma determinada empresa pode fazer no setor para descarbonizar 15%, 10%, quais são o conjunto de ações de curto, médio e longo prazo que uma empresa pode fazer para ir se descarbonizando, isso contribuiria muito para o mercado de finanças sustentáveis ficar mais claro, né? Então, eu inicialmente vou financiar projetos desse tipo, depois desse, depois daquele, e ao mesmo tempo que eu estou financiando, eu tenho métricas muito confiáveis para que eu consiga aumentar o nível de recurso naquela empresa ou reduzir porque ela não está conseguindo executar o que ela prometeu. A gente vê isso como um cenário de bastante maturidade, tanto dos financiadores entendendo quais dados são disponíveis e o que precisa observar, o que não é relevante, o que é relevante, o que não é relevante, das empresas em nível de maturidade, o que elas precisam prover e como que ela vai prover tudo isso, qual que é a tecnologia necessária para prover tudo isso, e do lado dos reguladores, entendendo o que precisa ser realmente cobrado para conseguir garantir que aquele setor tem o mínimo necessário para ter um desenvolvimento sustentável e o que é desejável e às vezes você consegue ter uma certa liberdade ali para cada empresa implementar do seu próprio jeito. Então, isso considera todos os aspectos da própria empresa, né? Materialidade, etc., que a gente ainda não vê de uma forma tão clara, conectado ao o que a gente tem de métricas e de exigências dentro do regulador, né? Gente, eu queria dizer que eu compartilho do sonho de vocês, primeiro. Lucas, Carlos, excelente. A gente chegou aqui, poderia ficar aqui batendo esse papo até o fim do dia, mas a gente tem mais conteúdo aqui para acontecer no Sincope, então quero agradecer vocês. Foi uma conversa, eu particularmente adoro, ela é realmente complexa e profunda, mas ela é a que aquece o meu coração em direção à transição sustentável mesmo. Muito obrigado. Vou chamar o Léo de volta aqui, Leandro. O palco é seu novamente. Obrigada, meninos. Oi, oi, Nath. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Lucas. De fato, como a Nath falou, é uma conversa que aquece o nosso coração, porque começa a ficar mais forte e intensa, né? À luz do farol de que estamos criando frameworks, organizando os processos, estabelecendo métricas, né? Estando cada vez mais regulando o processo das finanças sustentáveis no Brasil. Isso dissertaremos logo em breve uma taxonomia, esse é um tema muito debatido, todos sabem, entendem a urgência e a importância de termos uma taxonomia para finanças sustentáveis no Brasil. Confesso que eu assisti toda a palestra, em alguns momentos a gente fica meio o meme da Nazaré Tedesco e tá meio que aquele ruído assim, mas por falta de entendimento. E, inclusive, eu acho que tem uma obrigação para todo mundo que faz parte do contexto do cooperativo, para todas as pessoas que de alguma forma trabalham no universo das finanças, de estudar e se informar para entender melhor e compreender esse tema que é urgente, importante, necessário nesse momento que a gente vive para a humanidade. Então, é isso. Muito obrigado pelas valiosas contribuições de vocês.